Olá, mulheres. Boa tarde. Tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre Hebreus capítulo 12. Então, vamos lá. Nesse capítulo 12, ele fala que a disciplina de Deus comprova o seu amor, né? Então, quando o autor fala lá no verso 1, que fala pra gente nos livrar do pecado e de todo peso, né? E vejam que aqui são coisas diferentes. Todo peso pode ser caracterizado por medo, por vergonha, por ansiedade, coisas que a gente faz sem realmente estar dentro da vontade de Deus, coisas que a gente quer fazer sozinhas, né? Sem que Deus esteja à frente. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Ser independente. Isso traz peso para nós, porque quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, daí sim, a gente está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Quando nós queremos fazer com as nossas mãos, daí se torna tudo mais pesado. Aquele peso nas costas, aquele cansaço extremo, é quando nós estamos querendo fazer as coisas sem que nós estejamos dentro da vontade de Deus. Amém? Então, aqui o pecado aqui é aquele pecado original, que é o causador, né, a força original que causa os pecados. Então, esse pecado original habita dentro de mim. Então, é com esse pecado, esse versículo aqui, ele diz que é com esse pecado que eu devo lutar. É com esse pecado que eu devo resistir. É ele que eu devo resistir. Que ele, resistindo a ele, eu consigo fazer com que eu não tenha os pecados, que eu não venha a pecar. Amém? Então, para que a gente, né, o autor ali ele fala de uma corrida. Então, para que a gente possa completar a nossa corrida, assim como uma maratona, a gente não pode sair rápido de primeiro, porque lá a gente logo vai se cansar. A gente precisa de perseverança, a gente precisa de persistência e a gente precisa de esforço para que nós consigamos manter um equilíbrio, para que a gente consiga chegar no final e falar como Paulo falou, né? Completei a boa obra, completei a minha carreira, e assim a gente precisa fazer, né? Então, lá no verso 6, ele fala assim, que pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, o Senhor disciplina quem ele ama. E faz assim porque nós somos filhas. Todas aqui eu acho que têm filhos, né? Ou conhece alguém que tem. Então aqui nós também disciplinamos os nossos filhos. Mas a gente disciplina eles porque nós amamos ele. Porque a gente né, quer que ele faça a força, quer que ele faça as coisas de acordo, corretamente, né? E aqui quanto mais Deus, né? Porque quantas crianças a gente sabe que não tem às vezes a disciplina do pai, que às vezes o pai não disciplina ou a mãe não disciplina, e quantas crianças que a gente vê que elas são mimadas, que elas são tudo é ruim para elas, nada tá bom. Ou ainda, né, se aquelas crianças que são muito disciplinadas, que é com um desequilíbrio, a gente percebe que elas são inseguras, que elas são mal amadas, que elas não, tudo que elas fazem não é bom o suficiente e elas são machucadas, né? Então, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é equilíbrio. Ele nos disciplina na maneira que a gente aguenta, da forma como a gente aguenta, né, de acordo com que nós aguentamos, com que a gente consegue. E ele nos conhece, ele sabe, foi ele que nos fez, né? Então ele sabe como que ele deve disciplinar. E que a gente aceite essa disciplina e que a gente se contente, porque nós somos filhas legítimas dele. Amém? Então, lá depois no verso 11, eu também achei muito interessante que fala assim: nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. A gente não gosta de ser disciplinada, né? Assim como pelo menos os meus filhos não gostam de ser disciplinados. Mas lá no futuro tem outros frutos, né? É aplicada ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, aqui como diz, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, olha a importância da disciplina, né, gente? A gente precisa ser disciplinada para nos tornarmos como Jesus, né? Então, depois ele nos dá algumas ordenanças, né?
aqui na minha Bíblia tem um título que é assim: Apelo para ouvir a Deus. E ele dá o autor dá algumas ordenanças pra gente. Ele fala: esforcem-se para viver em paz, cuidar um dos outros, para que ninguém perca a graça de Deus. Então, olha só, a gente pode perder a graça, porque a gente pode escolher viver na graça ou viver na lei, que a gente sempre escolhe pela graça, né? Que Jesus já conquistou isso para nós. Ele fala para sermos atentas, para não nascer dentro de nós nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de medo, nenhuma raiz que seja negativa. E vigiar, para que ninguém seja imoral ou profano. Olha só que sério. Então ele fala, né, para nós um com o outro estar sempre ajudando o outro. E ele fala para nós nos esforçar para manter a paz. Não é algo fácil. A gente precisa se esforçar, né? E lá, por fim, né, no verso 22, ele fala assim: Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. A Jesus, o mediador da nova aliança. Olha só, já está disponível isso. Deus já nos vê assim lá com Ele, lá na eternidade. E Ele fala, né? Vocês, porém, sou eu e vocês. Nós todos já chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Então, Deus já nos disciplinou, nós já fomos corrigidas, nós já fomos aperfeiçoadas, nós já estamos com Jesus nos lugares celestiais. Que maravilha, né, gente? Que lindo, né? Que promessa linda, que promessa real, que realmente nós estamos já lá com Jesus. A gente precisa só ser aperfeiçoada, só aceitar a disciplina, entender o que o Pai está fazendo agora. Pai, né, se surgir alguma adversidade, Pai, o que está acontecendo? O que eu preciso melhorar? Qual que é o que eu preciso, né, deixar para trás? O que eu preciso largar? O que eu preciso ir adiante contigo? Me ajuda, né? Ele disciplina, mas ele também ajuda, né? Ele só quer que a gente escolha por ele. Amém? Um beijo enorme e até o próximo.